Olá, você está no Cuts 10, seu novo canal de cortes aqui do YouTube. Sua participação é muito importante. Se inscreva, curta e compartilhe. Confira o conteúdo dos cursos apresentados. Os links estão na descrição do vídeo. O mundo consegue entender a Rússia e a China também, que a gente já falou, de uma forma... Eu acho que a Rússia mais do que a China. Porque a Rússia, querendo ou não, é um país muito mais aberto. Então era meio que tinha essa possibilidade na mesa já. Todo mundo estava achando que podia acontecer o que está acontecendo. Ou foi pego de surpresa mesmo o mundo com essa invasão? Eu acho que teve ainda alguns resquícios dos anos 90 desse otimismo de que algo assim não poderia acontecer, que fez com que as pessoas ignorassem os claros sinais de que algo assim poderia acontecer. 2014, né? Em 2014. Só que daí foi uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com essa mentalidade dos anos 90. O comércio traz a paz. E a justificativa principal dos europeus em comprar tanto gás russo foi que aquilo reduziria a chance de conflito. Olha só. Os alemães falaram assim, vamos comprar gás porque os russos jamais vão invadir a Ucrânia, porque eles querem preservar essa relação mutuamente benéfica. Então foi um choque que fez com que as pessoas tiveram que reconhecer que a sua visão de mundo não funciona mais. Eu acho que teve muito essa coisa que os americanos chamam de wishful thinking, sabe? Tipo, eles se enganavam, queriam se enganar. Por quê? Porque comprar gás da Rússia era uma maravilha do ponto de vista econômico. Energia barata. Cara, para a economia ter energia barata, é a maior benção que tem. Você fecha o olho para várias coisas. Cara, a Alemanha, para a Alemanha, para o crescimento alemão foi fundamental. Um governo... Olha, se você é um ministro da Alemanha e você compra gás barato, você facilita a vida da indústria alemã, você mantém baixo o custo para o consumidor. Então deixa todo mundo está feliz. Todo mundo feliz. Aí vem, não, a Rússia pode... Não, você fala, não, deixa... A gente está comprando não sei quanto deles. Você acha que eles vão... Então agora... Basta uma pessoa louca ou fora do... Ou que quebre o padrão, né? Exato. Então... isso isso não volta agora porque toda a Europa passou por um momento de choque. Porque aquela fantasia de que enquanto a gente comprar muito, tiver relações comerciais estáveis, ninguém vai ninguém vai nos ameaçar. Entendi. Isso acabou. Então agora tem uma paranoia grande, tem uma russofobia que vamos dizer, não digo que compreendo, mas eu quero dizer os franceses, os poloneses, agora eles têm medo da Rússia. Claro. Então você como ministro lá desses países, você não consegue mais dizer, não, vamos comprar porque as pessoas preferem pagar mais caro do que depender de um país que pode chegar a ameaçá-los. A ponto de voltar com a energia nuclear? Sim. Até isso? Sim. A Alemanha tomou essa decisão que hoje... que na época foi vista como visionária, a Alemanha abriu mão da sua energia nuclear, etc. E agora as pessoas percebem que isso aumentou muito a dependência alemã da Rússia. Então a Alemanha vai estender a vida da sua produção nuclear, que ainda tem uma capacidade. Ela vai, a curto prazo, enfatizar mais energias fósseis. Então todo o combate contra mudanças climáticas agora passa por um retrocesso. Por quê? O Biden agora vai lá, vamos liberar geral carvão, petróleo, tudo. Por quê? Isso é outro impacto. Por causa do aumento da inflação, sobretudo na área de energia, os democratas vão apanhar muito nas eleições em novembro do Senado e no Congresso. Então, o Biden vai fazer de tudo para comprar energia onde puder, inclusive na Venezuela. É mesmo, mais barato. E isso explica porque tem uma preocupação tão grande os americanos que eles estão atualmente negociando uma espécie de aproximação com a Venezuela para poder reduzir o preço da energia nos Estados Unidos, né? Então, mostra que essa guerra tem impacto
para todos. É ruim para qualquer país que importa energia e uma maravilha para países que exportam energia, obviamente. Porque daí, mesmo se você comete abuso de direitos humanos, todo mundo quer ser seu amigo naquele momento. Vão passar um pano. Porque na eleição de 2016, quando o Trump ganhou, a Hillary também já foi obrigada a adotar uma postura protecionista, porque ela sentiu que a população americana estava perdendo. Estava começando a deixar de apoiar a globalização, porque o choque financeiro... Esse movimento nos Estados Unidos, então, está acontecendo também do povo, de não querer uma globalização do jeito que é? Total. Sim. O Trump é protecionista, né? Ele é total protecionista. E hoje... A América para os americanos, não é? Isso. Então, assim, essa coisa de vamos trazer os produtos de volta, não compre produtos da China, isso tudo não é o Trump que inventou isso. É o Trump que sentiu que ele conseguia ganhar uma eleição com essa plataforma havia esse em 2016. Né? Ele soube ler a opinião pública melhor do que a Hillary, por exemplo. Entendi. A Hillary é um produto dos anos 90. Ela só compreendeu que o mundo dos anos 90 morreu quando ela perdeu a eleição. Ela achava que com um discurso clássico dos anos 90 ela ia ganhar uma eleição nos Estados Unidos e não conseguiu. Então, acho que foi nessa época que começou vamos dizer, a mudar. E a gente agora está, aos poucos, começando a sentir o impacto disso. Isso. E a China e os Estados Unidos são os dois grandes players dessa mudança. Sim. A Rússia não, né? A Rússia é uma superpotência energética, mas ela não é, em termos absolutos, ela é a 11ª economia do mundo, só do tamanho da Espanha. Agora, ela é em algumas áreas fundamental, na área energética e de alimentos. E é até engraçado que a Rússia está se beneficiando muito da mudança climática, porque aos poucos grandes áreas, grandes territórios no norte da Rússia estão começando a degelar e se transformar em terras férteis, né? Que antes você não conseguia plantar nada lá. Nossa. Então, os dois países que mais ganham com mudança climática é o Canadá e a Rússia. E hoje a Rússia já é o principal produtor de trigo do mundo e principal exportador de trigo. Enquanto aqui no Brasil, a mudança climática pode trazer um impacto negativo porque muda os padrões de chuva que vem da Amazônia para sustentar a economia, o agronegócio brasileiro. E quando um país possui uma porcentagem, um peso grande em algumas poucas áreas, algo que aconteceu agora tem um impacto grande, porque vamos supor que a Espanha sofre sanções. O impacto no mundo não vai ser tão grande, porque a Espanha não possui ela não domina nenhum setor. Ela tem uma participação razoável em muitas áreas. A Rússia tem uma atuação muito pequena na vasta maioria das áreas, mas uma participação muito grande na área de energia e alimentos. E com isso a gente consegue explicar por que as pessoas começaram a tomar as ruas no Peru contra a inflação de alimentos. Como que está lá no Peru? Eu acho que o Castillo vai sobreviver mais algumas semanas. Mas acho que ele não vai conseguir terminar o mandato dele. Ele também é um presidente fraco, ou seja, a gente nunca pode só apontar para uma razão quando alguma coisa política acontece. Sempre são várias razões, né? O Castillo é um presidente muito fraco, ele tem pouca experiência política. Mas nessas horas, quando surge um problema assim e ele tem baixa habilidade de lidar com aquilo, ele é a primeira vítima dessa, vamos dizer, a primeira vítima política dessa guerra Rússia contra a Ucrânia. Acho que os próximos líderes que podem cair estão no Egito, no Líbano, na Argélia, na Líbia, porque todos esses líderes vão sofrer, mas as pessoas vão se rebelar em função do alto preço de alimentos. Entendi. E se você gasta a metade do seu salário para alimentos e o preço dobra, você não tem nada a perder. Você vai se manifestar, você vai... tanto que aqui a
a situação política interna no Brasil pode mudar em função disso, porque as pessoas não... Nem todo mundo é analista político e diz, inflação está alta, etc., mas não é culpa do presidente, porque tem a ver com cenário O geopolítico. povo não quer saber, As pessoas culpam o governo, porque o governo tem a responsabilidade pela situação. Muitas vezes, presidentes são reeleitos graças a uma situação positiva que não tem nada a ver com eles. Tanto que na América Latina, quando o preço das commodities aumenta muito, a taxa de aprovação aumenta, apesar disso não ter correlação. Né? Não é o presidente do Brasil que faz com que o preço das commodities fique alto ou baixo. Então isso eu acho que vai ter um impacto grande também. E muita gente pergunta, mas a guerra não vai terminar logo? Pode até terminar. Mas as sanções vão continuar. Eu acho que... É mesmo? Mesmo que termine a guerra, o pessoal não vai voltar para a Rússia como se nada tivesse acontecido. Fala, volta a McDonald's, volta... Tem guerras que permitem uma volta ao normal. Mas aconteceu tanta coisa. O presidente americano chama o Putin de genocida. Né? A Rússia está cometendo, segundo o presidente americano, genocídio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Biden não pode mais apertar a mão do cara. Ou seja, o Biden não pode mais dizer, agora que a Rússia encerrou as hostilidades na Ucrânia, vamos voltar a comprar petróleo russo. Caminho sem volta, né? Exato. Então, o impacto veio para ficar. E eu acho que o cenário mais provável é de uma espécie de guerra permanente. Eu, pessoalmente, eu não acho que esse risco seja tão grande, porque o uso de armas nucleares de forma unilateral contra um país que não possui armas nucleares fecha qualquer porta para algum tipo de acordo lá na frente. Isso pode causar um colapso imediato de toda a economia russa, porque a partir do uso nuclear, mesmo países como a China precisam se afastar. Porque isso é uma fronteira que é muito mais importante do que até o uso de armas químicas. Porque diferentemente da arma química, o impacto da arma nuclear visualmente não só visualmente, mas de anos. Esse território verdade, né? Fica todo contaminado por décadas. Né? Então o impacto ambiental disso em termos de uma violação de todos os principais acordos para assegurar uma convivência diplomática pacífica, que faz com que nenhum país pode manter seus laços econômicos, diplomáticos com a Rússia sem demonstrar algum tipo de repúdio grande, porque também é um precedente muito ruim. A partir do momento que isso acontece, outros países podem chegar a fazer isso. Seria a primeira vez que uma arma nuclear é utilizada dessa forma desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Exato. Então eu acho pouco provável, mas... Pode ser um ato de desespero, né? Só que eu ainda acho que o raciocínio principal o Putin é racional, ele não é louco. Né? A gente pode... Às vezes a gente utiliza essa teoria, cara louco. Mas ninguém chega e ninguém se sustenta no topo de uma estrutura política tão complexa sem ser uma pessoa extremamente racional. Até o Kim Jong-un na Coreia do Norte, que se assiste ele na TV, parece um cara de desenho animado. Assim, total. Tá. Mas totalmente racional, porque se ele não fosse racional, ele ia cair em uma questão de uma semana. Tem muita gente querendo derrubar o cara. Ele está lá há anos, cara jovem, e governa porque entende muito bem a situação política. Então, o Putin, eu acho que o ganho militar, o ganho estratégico da Rússia ao usar uma arma nuclear é tão pequeno e o custo é tão alto que eu não acho que esse risco é grande hoje. Agora, tem uma questão. Ele fala do uso de armas nucleares com frequência. E isso é muito perigoso. A gente já chegou a normalizar isso. Putin falando que... vai escalar. Cara, não pode, porque a partir desse momento, que tipo de negociação ainda? É como se um cara na rua sacasse uma arma e falasse que vai atirar. Exato. Não tem como negociar. Então, o Putin, querendo ou não,
ele enfraquece aqueles lá fora da Rússia, que defendem uma negociação. Porque é exatamente isso. Você está me ameaçando, você está dizendo que você vai implodir tudo, então não tem como negociar. Então, querendo ou não, essa retórica radicaliza os outros países contra a Rússia. E a Rússia reclama, diz, mas ninguém gosta da Rússia, eles querem enfraquecer a gente. Se você tem essa retórica agressiva e você fala de armas nucleares, o impacto sempre vai ser isso. Né? Porque o Putin nunca vai se revelar como um vilão. Ele tem todo um discurso de vitimização, etc. Vitimização e tal, né? Então, assim, esse cenário parece pouco provável. O grande desafio do cara agora é como, apesar dessa humilhação, que é uma humilhação gigante, é um grande país que tem o segundo maior exército do mundo, que não consegue dominar um país minúsculo em comparação, minúsculo. E um país que ele disse que era um país fraco, que queria, no fundo, se desfazer do seu governo nazista, etc. Eles iam receber os russos de braços abertos. Então, é humilhante. É humilhante. E na TV russa, apresentadores e debatedores dizem coisas do tipo: se a Rússia não consegue vencer na Ucrânia, ela não é mais uma grande potência, ela é uma piada internacional. Vai ter sempre tentativas ucranianas em reconquistar alguma cidade, às vezes até eles conseguem, na semana seguinte a Rússia volta uma coisa assim contínua. Sim. Então, preços altos de alimentos, instabilidade do preço de petróleo, instabilidade cambial, eu acho que isso é algo que a gente vai ter por um bom tempo. Por um bom tempo. Então, mesmo. E você não vê uma resolução do conflito por meios diplomáticos? Alguém assinando um tratado de paz, alguma coisa assim? Olha, é possível, mas o espaço político dos dois agora é muito pequeno. O espaço político do Zelensky e do Putin. O Zelensky já disse publicamente. Porque eles colocaram... Se comprometeram. Prometeram coisas para suas populações que eles não podem voltar atrás, é isso? Exato. A partir do momento... O Zelensky disse, por exemplo, eu não vou assinar nenhum acordo que envolva ceder território ucraniano aos russos. Só que, tudo bem, assim, ele está no direito dele de fazer isso. Claro. E a população o apoia nisso. Então, um acordo que implique, por exemplo, o Zelensky reconhecer que a Crimeia faz parte da Rússia, é a morte política do Zelensky. Ele não pode fazer isso. O Putin precisa apresentar alguma vitória. Senão, é uma humilhação. Se você assistir hoje TV estatal russa, é interessante ver como a retórica radical nacionalista limita o espaço de negociação dos seus líderes. Porque se você está numa situação hiper radicalizada, todo mundo odeia a Ucrânia, acha que eles são todos nazistas, todo mundo... Qual a chance de o presidente dizer, não, gente, vamos sentar com os ucranianos? Não, você não consegue. Ou seja, a radicalização ela fecha portas. E o Putin hoje se reunir com Zelensky e fazer um acordo. Acordos de paz sempre envolvem ceder um pouco. Os dois lados precisam ceder de alguma forma. Isso, ele não tem mais espaço político para isso. Então, a TV estatal russa agora está falando que a gente precisa eliminar a Ucrânia, os ucranianos, etc. Uma coisa muito radical. Eles estão nessa linha? É muito... porque também, assim, quando um país sofre sanções, toda a população começa a sentir uma privação. E o governo precisa imediatamente radicalizar o discurso. Sentimento e usar a favor, né? Porque o cara, de repente, não consegue mais comprar um remédio, o cartão de crédito não funciona. A Rússia é uma nação de pessoas, de turistas. Se você vier para a Tailândia, Turquia, na maior parte das praias só tem russo. E hoje os cartões deles não funcionam mais lá fora. Então, e são coisas muito do dia a dia. Então tem que cancelar a sua viagem para a Tailândia. E o cara está frustrado com isso. E aí precisa ter um culpado para isso. O governo pode dizer, então, a gente
invadiu a Ucrânia, a gente não esperava isso, então sinto muito, mas agora você vai ter que fazer férias dentro da Rússia. Não. Agora é tudo culpa do sistema internacional que quer combater a Rússia, quer invadir a Rússia, destruir a Rússia. Dos Estados Unidos. Tudo OTAN. normal, assim. Então, o nacionalismo russo agora fortaleceu-se muito em função dessa crise econômica pela qual a Rússia está passando. Então, a chance do Putin dizer, não, gente, vamos ser razoáveis. E tem outra. O Putin sabe que um acordo de paz não vai levar ao fim das sanções. Isso já está claro. Então, para que vai negociar um acordo de paz? O que vai ganhar a Rússia? Se você realmente é o assessor do Putin e te pergunta assim, o que eu vou ganhar com o acordo de paz? Os alemães vão voltar a comprar o gás do jeito que fizeram até recentemente? Não. Porque nenhum líder alemão consegue dizer à sua população, olha, a Rússia assinou o acordo de paz, então está tranquilo, vamos voltar... Não. Os alemães não confiam mais. Isso é um problema de qualquer guerra, é você ter uma perda de confiança total. O Putin pode até assinar um papel, mas a Ucrânia vai dizer, não, o cara vai me enganar daqui a um ano. Porque se a Ucrânia confiasse no Putin, a Ucrânia até poderia dizer, beleza, a gente assina um acordo de paz, passa a Crimeia para você, uma parte do leste também, e em contrapartida, vocês garantem que nunca mais vão invadir a Ucrânia e a gente não vai fazer parte da OTAN. Beleza. Só que o ucraniano hoje vai dizer, cara, os russos assinaram um documento nos anos 90 garantindo nossa integridade territorial e invadiram a gente mesmo assim. Então a gente assina mais um contrato, um tratado, a gente não entra na OTAN e no ano que vem o cara vai invadir a gente. Não dá pra a gente ignorar que tá tendo um rearranjo, né, da economia, essa movimentação de refugiados, sanções. Que mundo que a gente está vivendo e dá para prever o mundo para daqui 5 anos? Tá uma coisa muito estranha, né? China vai suplantar os Estados Unidos ou não? Então tudo... Porque a gente está vivendo uma época da economia tão globalizada. Parece que isso evitaria guerra, evitaria conflito, porque estava todo mundo muito... Aí a gente tem a Inglaterra saindo da União Europeia, né? Sim. E vários movimentos mais nacionalistas. O que está acontecendo com o mundo na sua visão mais ampla, assim? Eu acho que o primeiro fator que é realmente fundamental é que a gente cresceu em um mundo, né? Assim, eu, por exemplo, eu cresci acima de juros nos anos 90, que foi uma época de... Não, pós-Guerra Fria. Guerra Fria anos 80. Ou seja, isso. A Guerra Fria termina com a queda do Muro de Berlim, depois o colapso da União Soviética, no início dos anos 90. Isso. A partir desse momento, vamos dizer, uma confiança histórica do Ocidente. É publicado um livro do Francis Fukuyama, que é muito famoso, sobre o suposto fim da história, dizendo que a gente chegou a um momento na civilização em que, aos poucos, todo mundo vai se transformar em uma democracia liberal. E é isso. Ele acreditava nisso. Isso. Ou seja, achando que os anos 90 eram o fim de um longuíssimo... Que, obviamente, em retrospectiva, é uma loucura. A história nunca acaba. Mas, assim, o livro dele também tem algumas nuances. O fim da história, né? O fim da história, dizendo... Agora, tudo que resta é a transformação de sociedades ao redor do mundo em democracias liberais. Entendi. Porque é isso que as pessoas querem. Também é preciso lembrar que, naquela época, a Rússia era democrática. Verdade. Era super bagunçada, mas era democrática. A China acabava de ter as grandes manifestações pró-democracia em Pequim, né, que levaram a um grande massacre cometido pelo governo contra os manifestantes, mas não era tão absurdo achar que a China se transformaria em uma democracia também. E se você vive nesse mundo em que os Estados Unidos acabam de ganhar a Guerra Fria, a Europa Leste acaba de se abrir e estão se transformando também em democracias. Polônia, Hungria, República Tcheca. Verdade. Cara, e as cenas do Muro de Berlim eram muito fortes, porque eram pessoas que, assim, evidentemente queriam fazer parte desse sistema político, etc. Os chineses estão começando a
né, o regime chinês estava bastante instável naquele momento. E não foi assim uma interferência americana, assim, era realmente uma manifestação orgânica em 89 que fracassou. Mas muita gente achou, ó, fracassou, mas no ano que vem vai dar certo. Então não era tão absurdo à época pensar que o mundo vai ser hiperglobalizado. Geopolítica era coisa do passado, não vai ter mais grandes guerras. Economias todas super conectadas. Gente, a União Europeia estava dando passos reais para facilitar o fluxo de pessoas, de capitais, etc. Que sempre tinha um lado também ruim, como a gente descobriu claramente em 2008, porque o que a hiperglobalização também fez, ela reduziu mecanismos que governos tinham para reduzir a desigualdade, porque alguns se beneficiam muito de uma economia super aberta. Alguns setores ganham muito dinheiro, então conseguem eficiência brutal. Você consegue produzir no país onde é muito mais barato. Entendi. Então as elites econômicas se beneficiaram mais do que... Porque se você aumentou era essa distância entre os mais ricos e os mais pobres. Exato. Se você trabalhava numa fábrica que produzia celulares na Europa, né, fazendo um trabalho mais básico, o seu emprego acabou, porque aí todas as fábricas migraram, obviamente, para países onde tinha uma mão de obra mais barata, etc. Mas aquilo não era evidente nos anos 90. Sim. Então, não havia tipo uma Marine Le Pen, como agora na França, que provavelmente vai perder as eleições no domingo na França, mas que basicamente discorda dos elementos-chave da globalização, diz que a França precisa se proteger mais, precisa fechar suas fronteiras, precisa ter mais autonomia sobre o que acontece dentro do país, porque dialoga com pessoas que perderam com a globalização, ou que acham que perderam com a globalização. Mas naquela época havia algumas poucas vozes dizendo, olha, cuidado, a gente precisa... Não é bem assim... Mas eram gente, vamos dizer, o comentário geral não estraga a festa que a gente está tendo no nosso grande momento, né? Então, eu acho que esse ciclo acabou. E a nossa forma de pensar e de consumir, ele vem muito ainda desses anos 90. Total. Para nós é normal a gente trocar de celular toda hora, até a gente ter acesso a bens de consumo que são bastante baratos. Televisão nunca foi tão barata. Exato. Né? Então, isso claramente são coisas que, vamos dizer, são coisas que a gente não tivesse sem esse mundo hiper integrado.